Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Rendemos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem estado conosco a todo tempo. Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Glorifica o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Rendemos graças ao Senhor, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 24. Gênesis capítulo 1, versículo de número 24. A palavra do Senhor diz assim: Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo de número 2, versículo de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Podeis assentar. A palavra do Senhor nessa noite nos fala sobre a criação. Criação do homem, criação da mulher, criação de todos os seres viventes nesta terra. Se nós pararmos para observar o que diz o versículo 24, nós vamos perceber aqui na palavra do Senhor que o Senhor diz: produza a terra. E aí ele vai dizer: seres viventes, conforme a sua espécie. Então, a palavra nos diz que pela palavra o Senhor ordena que a terra produza seres viventes, animais, répteis, selváticos e etc e tal, conforme a sua espécie. Então nós entendemos aqui que Deus, ele dá ordem à terra para que ela produza seres viventes. Lá no versículo de número 26, a palavra vai dizer: façamos o homem à nossa imagem. Então Deus não estava falando aqui: façamos o homem à minha imagem. Ele está dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Então isso subentende que o Senhor não estava sozinho, certo? Correto? Sim. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E ele vai dizer aqui que esse homem que ele estava criando teria domínio sobre aves, peixes, etc e tudo mais. Lá no versículo de número 7 do capítulo 2, vai dizer assim:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando o Senhor fala que ele façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todas as coisas, o Senhor está dizendo o quê? Que ele forma ali o homem, né? De uma forma geral, ele forma ali o homem. Lá no capítulo 2 ele vai dizer de que material ele forma esse homem. Ele forma o homem do pó da terra. Só que quando ele forma esse homem lá, aqui, no capítulo 1, que ele dá uma esmiuçada aqui, quando ele forma o homem, a nossa imagem e semelhança, esse homem já tinha o Espírito. O Espírito do Senhor já está nesse homem. E quando o Senhor sopra nas narinas desse homem, esse homem passa a ser alma vivente. Então às vezes as pessoas acham que foi tudo de uma vez, né? Fez um bololô lá, embolou, acabou, tá pronto. Não. Primeiro Deus forma o homem, a imagem e semelhança dele. E a diferença de façamos o homem a nossa imagem e semelhança e produza a terra seres viventes, é que o homem Deus fez. Os outros seres viventes a terra produziu. Então se nós formos lá para o capítulo de Gênesis 1, capítulo 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus vai dizer: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação de luz e treva. Então Deus vai fazendo toda a criação, Deus vai criando toda a criação, Deus vai pela palavra, as coisas vão fazendo, faz os luminares, sol, lua, estrelas, abre-se os mares ali, porção de terra seca, tudo pela palavra. Mas quando chega no homem, o Senhor põe as mãos, e ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós vemos que ali o Senhor não está sozinho. E quando o Senhor, e a diferença que muita gente, eu acho que não entende, e por isso que tem certas pessoas, como nós dissemos aqui não lembro que culto que foi, se foi sexta-feira, se foi domingo passado, que tem pessoas que derramam um amor tão grande sobre um ser vivente e esquece de um ser que possui a semelhança do Senhor. Quando nós chegarmos lá na glória, e nós pudermos, a glória do Senhor será tão grande, porém o pecado não dominará mais em nós, nós teremos um corpo incorruptível. Então a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Contudo, se nós formos salvos, a santidade estará em nós. Então nós veremos o Senhor, e nós veremos a verdadeira face do nosso Deus. Amém. Aleluia. Agora, o cachorro, entrou um cachorro aqui agora. Por que ele entrou? Porque ele achou a porta aberta ali, ele entrou, saiu, foi embora, já está rodando para lá. Outra mulher passou ali agora com outro cachorro. O cachorro é um ser vivente. Morreu, volta para a terra lá, porque é a terra que produziu ele. A terra que produziu o animal. Só que a palavra do Senhor vai dizer aqui, no versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. O que é ser fecundos? É aqueles que vão reproduzir, porque a partir daquela matriz ali de Adão e Eva, que vão nascer aqueles de quem nós vamos ser a geração futura, correto? Amém. E a palavra vai dizer: sede fecundos, multiplicai-vos, ou seja, cresceis, enchei a terra e sujeitai-a. O que quer dizer sujeitai-a? Vocês têm o governo da terra. O Senhor nos deu o governo da terra. Ele deu a Adão e Eva o governo da terra. E se Adão e Eva não tivessem pecado,
nós não viveríamos o que vivemos hoje, porque não haveria pecado, não haveria morte. Então nós seríamos seres, podemos dizer, imortais, porque não haveria doença, não haveria morte. Mas como houve o pecado, esse governo que o próprio Deus dá ao homem, o homem entrega a Satanás. E aí o que acontece? Todo o governo que estava na mão do homem, ele passa para as mãos do diabo. E quando nós entendemos que isso está acontecendo, porque quando o Senhor fala de produzir a terra, produz seus seres viventes, a evidência científica confirma a ordem natural das coisas, ou seja, aquilo que o homem não põe a mão, ela vai se tornando perfeita. Mas quando o homem põe a sua mão, e aí nós voltamos à questão do governo da terra, o que acontece? O que nós temos visto hoje? Eu estava vendo um documentário essa semana passada, e no documentário fala que existem 7 estágios 7 estágios em que a terra pode ser destruída, e nós já estamos no 6º. Já estamos no 6º estágio de destruição da terra. Então nós vemos hoje lugar que não caía muita chuva, hoje cai demais. Lugar que caía muita chuva, hoje é seco. Deserto já está tendo água já. O mar que igual o Mar Morto já está começando a ter vida novamente. Isso é profecia bíblica, né? Nós vemos desmatamento na Amazônia. Por que o povo do mundo inteiro fica preocupado com a Amazônia? Alguém sabe informar? Quem estuda aí? Por que eles ficam? Porque já desmataram tudo que tinha lá. Desmataram tudo que tinha lá. Você vê todo ano a Europa pega fogo, os Estados Unidos pega fogo lá, pega fogo no lugar, destrói quase tudo lá. Então aonde o homem põe a sua mão, o homem já não tem mais esse domínio sobre a terra não se sujeita mais ao homem. Aí muita gente vai dizer assim, negócio de mãe natureza, mãe não sei o que, olha, lá quando o Senhor cria Adão e Eva, o governo era do homem, e Adão e Eva, eles não precisariam praticamente fazer nada, porque o Senhor criou um jardim perfeito para eles, tinha tudo de comer lá, de água para beber, fruta para comer, etc e tal. Mas quando acontece ali o pecado, Eva é enganada, Adão é enganado e o pecado vem, esse governo passa para a mão do inimigo. E aí o que acontece? A palavra vai dizer que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, nós estamos fazendo essa pequena introdução aqui para nós entrarmos na pregação propriamente dita, né? Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós temos algo que vem do Senhor que se chama sabedoria. Quando Salomão, Deus fala para ele, pede o que você quiser. O que você quer? Você quer riqueza? Você quer os inimigos na tua mão? O que tu quer? Ele fala, eu quero sabedoria. Sabedoria é um dom que se você pedir, Deus te dá. Não a sabedoria vã do homem, mas a sabedoria que vem do céu. E essa sabedoria vem junto com o discernimento. E o discernimento vai fazer você entender quando é Deus que está falando com você e quando não é. Na palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ele conclui a sua obra em 6 dias e no 7º ele descansa. No 7º dia ele descansa. Nós trabalhamos geralmente 6 dias e descansamos no sábado, no domingo, né? Conforme a convenção de cada um. Mas quando o Senhor ele vai fazendo as coisas, se você prestar atenção na criação, a criação não foi feita de qualquer maneira. A criação foi feita gradativamente. Porque a palavra vai nos dizer que a terra estava sem forma e vazia. Porém, Deus não criou nada sem forma e muito menos vazio. Se nós formos lá para o livro de Ezequiel, quando nós formos ver como é criado Lúcifer,
nós vamos ver que a palavra diz que ele vivia no Éden. Então, quando ele é lançado para esta terra, subentende que houve uma grande destruição nessa terra. E ele não foi lançado sozinho, a palavra fala que ele foi lançado com um terço dos anjos. E a palavra vai dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então era como se ele fosse ali o guardião, não deixando aqueles demônios saírem dali. Por quê? Porque o inferno ainda não tinha sido feito. O inferno, podemos dizer que é um acidente de percurso, porque Deus, a palavra fala que ele cria céus e terra. Então anjos, eu creio que Lúcifer vinha nessa terra, andava aqui, porque a palavra fala isso, que ele andava sobre as pedras afogueadas. A palavra vai dizer que partes do corpo dele eram de minerais desta terra. E o céu é um lugar espiritual, não material. Então o que acontece? Quando lá em Ezequiel 28, se não me engano, vai dizer lá que ele tinha pedras por todo o corpo. A palavra vai dizer que os pífaros e os tambores foram formados nele. Aí subentende que a música nasce quando ele é criado. Quando ele é criado, porque pífaros e tambores são instrumentos musicais. Então quando ele anda, nós acreditamos que fazia som. E era ele que tinha esse dom. Era ele que tinha essa parte do corpo nele. Os outros anjos não. Então a gente imagina que aquela soberba que tomou conta dele ali, e tomou conta de um terço dos anjos, é pela formosura que ele era. Então não se engane, o diabo não vai ficar aparecendo para você com cabeça de porco, com não sei o que, não, porque a palavra diz que ele se transfigura em anjo de luz. Muitas vezes ele vai vir num sapatinho de veludo ali, como algo bonito aos teus olhos, para te enganar. Agora você tem que entender uma coisa: por que que o diabo te odeia tanto? Por que que ele odeia tanto você? E por que que ele quer arrebanhar o máximo de pessoas para o inferno? Porque ele era o guardião da adoração. Por isso que quando você vem para o culto aqui para louvar, não é só cantar, você adora. Quando você entrega a adoração ao Senhor, o Senhor se alegra, porque a adoração, Lúcifer foi criado para isso, para adorar. E lá no céu hoje os anjos que estão lá, todo tempo estão: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Então quando você vem aqui, você só canta, a sua adoração não passa do teto, a sua voz não passa do teto. Mas quando você entrega uma adoração verdadeira ao Senhor, Ele a recebe como aroma, como incenso agradável às narinas dele. Nós precisamos entender que o inimigo, ele nos odeia porque hoje nós temos o poder da adoração e ele não. Lá no livro de Jó, a palavra fala: quando os filhos do Senhor se apresentaram a ele, foi no meio deles Satanás. Ele foi no meio. E Deus pergunta: de onde vens? E ele vai dizer: de rodear a terra e passear por ela. O diabo é onipresente, sim ou não? Não. O diabo é onipotente, sim ou não? Não. O diabo é onisciente, sim ou não? Não. Aquilo que o diabo sabe de você é aquilo que você mesmo diz para ele. Com as suas atitudes, com aquilo que você faz, com o seu testemunho, ele sabe aquilo que você fala para ele. Por que que a palavra do Senhor fala? Senhor, fala para você entrar no secreto e falar ao seu Deus que tudo sabe e tudo vê, porque Deus sim é onisciente, onipresente e onipotente. Amém. A criação do Senhor, ela é perfeita. A criação de Deus é perfeita. Porém,
como toda a criação, o Senhor, ele nos deu um parâmetro como se fosse um farol. Prossiga, atenção e pare. É como se nós tivéssemos um farol, um sinaleiro, não é farol, não, farol é outra coisa. Um sinaleiro, vermelho, amarelo e verde. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, prossiga. Esse sinal se chama Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala para, é hora de parar. Quando o Espírito Santo fala, ó, atenção, vigiai e orai. Quando o Espírito Santo fala, prossiga, estou contigo. Tem pessoas que não sabem interpretar isso aí. E muitas vezes no lugar que é para parar, ela segue. Muitas vezes no lugar que é para seguir, ela para. No lugar que é para ter atenção, ela sai correndo de qualquer maneira. E todas as vezes que você toma uma decisão, que você não ora, que você não se baseia dentro da palavra de Deus, você leva bomba. Todas as vezes. Você pode até não ter uma relevância significativa da sua decisão naquele momento, mas lá na frente, aquela decisão cá de trás se tornou uma bola de neve na sua vida. E quando o Senhor, ele faz o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor, ele nos dá caráter, o Senhor nos dá personalidade, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá atenção, o Senhor nos dá a condição de amar, o Senhor nos dá a condição de perdoar, o Senhor nos dá todas as condições que ele tem através do seu Espírito. Só que muitas pessoas vão para o lado do mal, porque escutam a voz do inimigo e dão ouvidos a ela. A palavra do Senhor fala que no final dos tempos as pessoas teriam comichões no ouvido para ouvir aquilo que lhe apraz, ouvir aquilo que lhe satisfaz. Mas todo líder, Jesus foi assim, ele é um agente de confronto. Por quê? Porque o líder é aquele que vai chamar a sua atenção. O líder é aquele que vai te mostrar o caminho certo, que muitas vezes você não quer seguir. E se você for para o Evangelho, você vai ver cada lambada que Jesus dava no povo lá, mostrando para eles, olha, o negócio é aqui, não é aqui. O negócio é assim, não é desse outro jeito. O próprio Deus, ele fala através do profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Sacrifício foi o que Jesus fez ali. Morreu naquela cruz, vilipendiado, bateram nele, socaram ele, pregaram ele com cravos, colocaram coroa de espinhos nele, uma opção de coisa. Sofrimento na carne. Sofrimento na carne. Quantos de nós temos sofrido na nossa carne pela nossa desobediência? Temos sofrido na carne pela nossa desobediência. Mas vai ficar só na carne? Não vai ficar só na carne. Não vai. Porque se você desobedece ao Senhor, vai ter uma consequência essa desobediência. A palavra do Senhor vai nos dizer no versículo de número 7: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós precisamos, irmãos, compreender as Escrituras Sagradas. Por isso é necessário olhar, ler as Escrituras, estudar, procurar se aprofundar nas Escrituras, para que nós não sejamos pegos por sofismas e mentiras que são pregadas por aí. Quantos cientistas falam que o homem veio do macaco? Outro dia eu vi um documentário falando lá que o mar que existe hoje, meteoros que foram caindo aqui, foi trazendo gotículas de água. Quantos bilhões de meteoros tem que ter caído aqui para poder formar um oceano? É impossível contar as águas
dos oceanos, como é que isso poderia ter acontecido. Mas hoje a palavra de Deus, ela caminha, ou melhor, a ciência caminha de acordo com a palavra de Deus, porque muitos cientistas hoje entendem que aquilo que eles estão lutando para provar, a Bíblia já falava, há anos atrás. Tudo aquilo que eles diziam que aconteceu, da arca de Noé, não sei o que, a palavra já falava, já contava. Se não for Deus, amados irmãos, que chamasse aqueles animais para entrar na arca, como que Noé colocaria todas as espécies de animais viventes na terra dentro daquela arca? Como que caberia todas as espécies dentro de uma arca? A arca me parece que tinha 3 andares. Como que caberia todas as espécies de animais ali? E não foi, teve animal grande ali, teve elefante, teve casais. E aí as pessoas falam, isso aí é conto da carochinha. Mas entre acreditar na ciência, acreditar na Bíblia, eu ainda sou Bíblia. Amém. Prefiro acreditar na palavra de Deus. E eu sei que tem perguntas que muitos se fazem, né? O Bruno era medonho mesmo para perguntar, pastor, e os dinossauros? E os dinossauros? Como é que o dinossauro, tem dinossauro na Bíblia? Ele é medonho de ficar perguntando isso, né? E tal. Tem coisa. Gente, contra fatos não há argumento. A ciência descobriu milhares de fósseis aí. Fósseis inteiros de animais gigantescos. Tem museus aí com fósseis aí. Que lá não é mentira, existiu mesmo. Agora nós vamos saber profundamente tudo que aconteceu quando nós estivermos lá. Quando nós chegarmos lá, estivermos assentados ao pé do Senhor e o Senhor nos contar a nossa história. Tem coisas que o Senhor não revelou para nós, que será revelado lá. Tem coisas que Ele não revelou para nós, e tem coisas que Ele vai revelar aos pequeninos e não aos gigantes, aos doutos da informação. Eu quero dizer para você nesta noite que não adianta você permanecer numa igreja, e em qualquer igreja que seja, se você não levar a sério isso aqui que a palavra diz, que o Senhor fez você, juntamente com Cristo e o Espírito Santo, a imagem e semelhança deles. Se você não entender isso na sua vida, você não entendeu nada. Outra coisa, se você não tem o costume de ler a palavra de Deus, se você não tem o costume de estudar, de ler os capítulos da palavra de Deus, você está negligenciando a sua própria história. Por que você está negligenciando a sua história? Porque aqui a palavra no Gênesis 1 vai dizer o quê? Criou Deus no princípio os céus e a terra. Então, para nós, seres humanos, a nossa história começa aqui. A nossa história começa aqui. O que aconteceu na eternidade passada, nós só vamos saber lá. Apesar de que alguns livros da Bíblia vão dar alguns detalhes, quando Jesus fala, eu vi a estrela da manhã caindo, como Satanás caindo como uma estrela, vai falar lá, provando mais uma vez que ele foi lançado a essa terra. Mas existem coisas aqui nas entrelinhas que nós só vamos descobrir lá no céu, com o Senhor. Então, se você não tem o costume de ler a palavra, ou tem o costume de ler e dizer, tem gente que tem essa mania, né? Eu não entendo nada, que não sei o que, você está negligenciando a sua própria criação. E eu falo mais, quando você negligencia a sua própria criação, você dá autoridade e legalidade a Satanás, porque ele conhece isso aqui melhor do que nós, muito melhor do que nós. E por que ele conhece? Porque ele é um dos agentes principais personagens deste livro. O principal é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tudo que acontece dentro dessa palavra
teria que ter um quarto personagem, né? Ou melhor, quarto não, um segundo personagem, porque Pai, Filho e Espírito Santo são três em um, são um, a unidade nos três. Precisaria haver um outro personagem, e esse outro personagem é o diabo, e ele conhece a palavra. E eu vou parafrasear aqui algo que alguém pregou aqui, não lembro se foi o pastor Fernando, se foi o apóstolo Josué, não lembro quem foi. Ele conhece as suas fraquezas e conhece aquilo que você acha que é forte, porque você só acha, você só tem essa certeza, não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Conheço muita gente que virou e falava que gosta de ficar falando assim, pisa na cabeça do diabo, pisa não sei o que, tal, só que se o diabo soprar pro lado dele, ele tomba. Porque no livro de Judas a palavra vai dizer que quando o arcanjo Miguel contendia contra o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou atentar ato infamatório contra ele, mas apenas disse: o Senhor te repreenda. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, aonde que o inimigo foi tentar Jesus? Na palavra. E Jesus rebateu ele aonde? Na palavra também. Então, se você não conhece a palavra, você não tem subterfúgio para chegar e falar: ó, está repreendido em nome de Jesus, véio. Porque se você não conhece a palavra, você não vai entender o que é a autoridade do nome de Jesus. No Salmo de número 20, a palavra vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome poderoso do Senhor. Então, se eu confio, se eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que a qualquer momento e a qualquer hora, quando o meu adversário se levantar contra a minha vida, eu direi o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é a instituição Fonte de Água Viva, a igreja do Senhor somos nós. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. E quando eu passo a entender que a autoridade vem, amados irmãos, de conhecer esse Jesus, de ter esse Jesus presente na minha vida, de ter esse Jesus na minha casa, de ter a presença do Espírito Santo na minha casa, passa pela minha fidelidade ao Senhor, passa pela minha fidelidade aos meus irmãos, passa por reconhecer cada um aqui como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, aquela que Ele virá buscar. Amados irmãos, ainda que se levantem 10.000 demônios ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Salmo 91 vai dizer isso para nós. E vai dizer mais, vai dizer que aos teus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito. Então às vezes você fica aí sem entender: por que acontece isso na terra? Por que Deus permite guerra? Por que Deus permite isso? Por que Deus... Isso tudo saiu do controle da mão de Deus. Como é que Deus permite morrer uma família inteira num acidente de carro? Como é que Deus permite que uma avalanche mata 7 crianças, igual eu já presenciei trabalhando certa vez em Belo Horizonte? Um barranco desabou em cima de uma casa lá no período de chuva, matou 7 crianças. Como é que Deus permite isso? Eu quero dizer para você uma coisa: nada fugiu do controle da mão do nosso Deus. Amém. Tudo está sob o domínio dele. A palavra do Senhor vai dizer que o príncipe deste mundo é Satanás, mas Satanás nunca foi, nunca é e nunca será maior que o nosso Deus. Tanto é que ele já sabe qual é o final dele, que é ser lançado juntamente com o inferno no lago que arde com fogo e enxofre. Ele já sabe qual é o final dele, mas ele é sutil. E a palavra vai nos dizer em Gênesis 3, abre para nós, Vanessa,
capítulo 1, vai dizer que o nosso adversário, a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. É evidente que Satanás incorpora nessa serpente, né? A serpente, ela é astuta. Quem gosta de documentário, eu não gosto muito de ver aquele negócio de cobra, não se chegaram em cobra, não. Mas a gente vê lá, como eu trabalhei na polícia ambiental, a gente fazia muita apreensão de cobra, né? Eu não, o pessoal que trabalhava comigo não, que eu tenho medo, né? E tal. Aí, mas a gente colocava, a gente fazia exposição, tinha jiboia dentro da caixa, e jogava o ratinho lá e ela ficava quietinha, só olhando, o rato morrendo de medo, tentando sair de todo jeito. Quando a gente mesmo esperava, ela dava uma bocada nele lá. Então você pode ver que a cobra, ela vai até você, ou melhor, a cobra, geralmente, quem é picado de cobra, é porque não percebeu na escuridão onde ela estava ali. E na escuridão que eu estou falando não é de luz, não, é esconderijo. Eu conheço uma moça que enfiou a mão dentro daquele cupim que eles fazem de forno, tinha uma cascavel dentro daquele negócio, ela ficou mordida e morreu. Então, a palavra vai dizer que a serpente, ou seja, o diabo, ele é astuto. O diabo, ele não vem com uma avalanche de coisas em cima de você, não. Ele começa, é com você achando que não tem nada a ver isso aqui. Um copinho de pinga antes do almoço não tem problema, não. Ah, eu mexi com aquela menina ali, não tem nada a ver, não. Ah, não, tá tranquilo, só isso aqui, Deus perdoa e tal. Aí eu quero dizer para você, meu irmão, quando você peca conscientemente, isso é iniquidade. Uma coisa é você tropeçar e sem querer sair um impropério da sua vida. Uma coisa é você fazer alguma coisa contra o teu irmão e de repente era para produzir um efeito e produziu outro e acabou gerando um pecado aquilo ali. Agora outra coisa é você pegar isso aqui, encher de veneno, toma aí. Uma coisa é você cometer um homicídio, você comete sabendo que está cometendo um homicídio. Uma coisa é você ir lá e roubar de alguém, você sabe que tem dono daquilo ali. Então, o diabo, ele vai falar, ele vai agir na tua vida sutilmente. Para quê? Para que eu vou andar 50 por hora aqui se eu posso andar 100? Aí tem um radarzinho lá. Aí você pega e passa lá 100 por hora, toma uma multa lá, né? Como já aconteceu comigo várias vezes e tal. Por que que eu vou, para que eu vou comprar uma roupa decente? Se eu compro uma roupa decente, homem nenhum olha para mim. Vou usar uma mini saia, um vestido transparente, uma roupa que marca meu corpo, porque eu quero ser desejada. É assim que ele age. O inimigo, ele não fica falando para você, ele traz para a sua alma aquilo que traz felicidade para a tua carne. É assim que ele age. E aí as pessoas acham que ele vai trazer uma avalanche. Não, para chegar no adultério, houve ali uma conversa, houve ali antes um olhar, houve ali antes uma série de coisas, para aí chegar no desejo da tentação e vencer, a tentação te vencer. Ninguém encontra com o outro na rua, vamos para um motel? Não é assim não. Tem que ter um chaveco primeiro, um olhar, né? Um desejo. Ninguém entra no mundo da pornografia sem primeiro ficar olhando aquelas fotos de mulher pelada lá. Aí vai começar a entrar no mundo da pornografia, e depois para sair é difícil. Ninguém começa roubando R$1 milhão, começa roubando a moedinha de 5 centavos. 5 centavos hoje, 10 centavos amanhã, R$1 depois da manhã, 50 conto depois, 1.000 depois. Ninguém começa roubando R$1 milhão.
Então, amados irmãos, o inimigo, ele vai te dando a oportunidade de você se afundar cada vez mais. Você pisou aqui, nossa, sujei tênis de barro. Ah, mas não tem problema não. Outro passo, nossa, sujei minha meia de barro. Não, não tem problema não. Nossa, sujei até a canela. Não, mas dá para ir. Você vai entrando igual uma areia movediça. Você vai entrando. Quando você assusta, você está atolado até aqui, os braços presos e não consegue sair. E se você não tiver coragem, conhecimento para clamar pelo sangue de Jesus, você vai afundar com o inimigo. E depois que você está afundado lá na sarjeta, pode ter certeza, é só Deus para te tirar dali, porque Ele é onipresente, até mesmo quando você está no fundo do poço. É só Ele. Eu quero dizer para nós que trabalhamos na área de libertação, não é qualquer pessoa que trabalha com a área de libertação. Não é qualquer pessoa. Por que não é qualquer pessoa? Porque muita gente que fala assim, não, que eu estou preparado, tá nada, tá cheio de brecha na vida, tá cheio de coisa errada na vida, e vai ser envergonhado pelo inimigo. Para você trabalhar na área de libertação, primeiro você tem que ter comunhão com Deus. Depois você tem que entender o que é autoridade no nome de Jesus. Porque senão, meu amigo, tu vai passar vergonha, vai passar retaliação, vai passar aflição. O inimigo vai subir em cima da sua cacunda e vai te enforcar de madrugada. Quantas pessoas aí já não tiveram aí a sensação de estar sendo sufocado de noite na cama? Quantas pessoas vai dormir numa hora antes de dormir, nem fala, nem em pensamento ele fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nem em pensamento ele fala. Tem gente, quando a primeira vez que eu fui pregar em Orizânia, uma irmã chegou perto de mim e falou assim, irmão, no final do culto, o Senhor já havia me revelado antes alguma coisa sobre a vida daquela mulher. E no final, ela chegou perto de mim e falou comigo assim, irmão, eu tenho a casa dos meus sonhos, vivo numa boa, tranquilo aqui, porém eu não consigo ter paz dentro da minha casa. Eu entro lá, eu não tenho vontade de estar lá dentro. Quantas pessoas, crentes, que estão nessa situação, moram numa casa bonita, numa casa bela, numa casa cheia de flor, numa casa assim, sem assado, tem 2, 3 carros na garagem, dinheiro no banco, mas não tem paz. Não consegue viver dentro daquele ambiente. As pessoas acham que o inimigo vai trazer para você só desgraça naquele momento. Não. Tirar a sua paz é uma forma de tirar a sua comunhão com Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu quero dizer para vocês uma coisa, e essa é a palavra rema dessa noite. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, o diabo tem feito cópias, porque ele não sabe fazer. Ele começa a fazer de algo que já está pronto. Por isso que você vê aí pessoas que estão minando para o ocultismo, pessoas que estão minando para o pecado, pessoas que estão vivendo uma situação degradante, porque o inimigo conseguiu implantar nele o sonho dele, o desejo dele de levar aquela alma para o inferno, e a pessoa aceitou. Então essa pessoa se torna uma cópia e não uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Quando você, amado irmão, começa a caminhar lado a lado com o pecado, achando que é normal andar lado a lado com o pecado, achando que é normal viver em comunhão com o diabo, achando que é normal ter a presença do diabo na tua casa, ali você passa a ser uma cópia do próprio Satanás. E nessa noite a palavra rema para você é isso: não seja cópia, seja um original daquilo que Deus fez.
seja um original daquilo que Deus fez, e não uma cópia fajuta, um genérico que o inimigo está moldando. A palavra do Senhor diz que Lúcifer, ele é do sinete da perfeição, pedras preciosas nele, pífaros e tambores. Aí eu te pergunto, o que ele virou quando ele perde o poder da adoração? Quando nas guerras de antigamente, o que acontecia? Um povo guerreava contra outro povo, e aí o general que ganhava aquela guerra chegava perto do outro general e arrancava as suas patentes, as suas estrelas. Aquilo era a maior demonstração de humilhação que um comandante de guerra podia sofrer. E isso não é diferente do que o Senhor fez com o diabo. Deus arrancou do diabo o poder da adoração. Então eu quero dizer para você nessa noite: não seja cópia. Amém. Não ache normal andar lado a lado com o pecado. Não ache normal andar por aí blasfemando uma porção de coisas erradas aí contra o Senhor. Não queira colocar na conta de Deus o que é erro teu, o que você buscou com a tua mão, o que você trouxe para a tua vida, porque foi você que foi lá no mundo buscar. Deus não mandou você ir lá, Deus não mandou você chegar em algum lugar. Quando Deus manda alguém, e lá no Evangelho a palavra vai dizer que os 70 Deus mandou ir de 2 em 2. Se você for lá estudar a história de Paulo, você vai ver que várias passagens Paulo não estava sozinho. Paulo estava com Silas, Paulo estava com fulano, Paulo estava com alguém. O Senhor não mandou você ir lá e chutar a obra de macumbaria lá. O Senhor não mandou você entrar dentro do centro de macumba lá e ficar falando, ir lá e achar: eu sou o cara, eu sou não sei quem. Irmão, toma cuidado com o que você pensa. Se você não tiver uma vida alicerçada em Cristo, se Cristo não estiver presente na tua vida, se o Espírito Santo não estiver presente na tua vida, se você não estiver revestido da armadura do Senhor, toma cuidado, o diabo te passa uma rasteira. Se você não é de oração, se você não é de jejum, se você não é de palavra, se você não é uma pessoa voltada para as coisas do Senhor, não queira enfrentar o que tu não conhece. Não queira enfrentar o que você não conhece. Como eu disse, o inimigo conhece essa palavra mais do que nós. Mais do que nós. E eu vejo muita gente aí batendo no peito: eu sou o cara. Cara nenhum, você não é nada. A verdade é essa. Se você não estiver alicerçado em Cristo, estiver vivendo no pecado, o inimigo ri da tua cara. Prova, apóstolo. Provo. Livro de Jó de novo. E foi-se os filhos de Deus se apresentar diante do Senhor, foi também Satanás. E o que Deus fala para ele? Observaste o meu servo Jó? Põe para mim, Jó capítulo 1. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1. Travou? Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Se você não anda dessa forma aí, irmãos, complicado. Passa. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Então, meu irmão, às vezes você está lá orando: oh Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida do fulano,
Ó Deus, aquela palavra que foi pregada na igreja é por fulano. É o fulano que está vivendo daquele jeito. É o fulano que está desse jeito. O fulano está assim, 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 assado. O que tu é? E quem faz esse papel? Satanás. Quando se prega uma palavra, não se prega uma palavra acusando ninguém. Se prega uma palavra para a igreja. E a igreja absorve a palavra. E aí a palavra vai dizer mais. Nossa. De onde vem? Perguntou o Senhor a Satanás. Ele respondeu. Vá. Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então ele está fazendo o quê? Rodeando, passeando e observando. Então, quando você está lá na escuridão da noite, você acha que ele não está te observando? Tem um demônio lá te olhando, sim, te observando. Se a tua vida está em brecha, tem um demônio lá te observando. Mas se você está procurando viver uma vida em santidade com o Senhor, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Passa. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. De novo, mantém afastado do mal. Se você não se afasta do mal, meu irmão, você está próximo do inimigo. A Bíblia nos dá uma condição: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você não se sujeita a Deus, e esse sujeitar a Deus, amados irmãos, nós podemos também analisar da seguinte maneira: Deus é a autoridade maior sobre nossas vidas, e a palavra do Senhor diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, quando você se levanta contra uma autoridade, é como se você estivesse se levantando contra o Senhor, porque o Senhor constituiu aquela autoridade. Então eu quero dizer para você nessa noite, vamos encerrar por aqui: não se coloque na posição de Sansão. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, Sansão arrebentava leão, matava camelo, matou 1000, pegou 1000, pegou lá as raposas, amarrou o negócio na raposinha lá, queimou a seara dos filisteus tudo e tal. Mas Sansão ficou durante um bom tempo aqui, ó, empurrando o moinho, tendo seus 2 olhos furados. Por causa de quê? Desobediência. E depois ele foi servir de espetáculo para o povo. E Deus ali teve misericórdia da vida dele, que deu ele a força para derrubar aquelas colunas e matar aquele povo tudo lá. Mas Sansão poderia ter governado sobre Israel, poderia ter estado ali, porque ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele lá. A mãe dele era estéril, e Deus deu àquela mulher um filho e falou para ela: ó, é nazireu, não vai passar navalha sobre o cabelo dele e tal. E Sansão se vangloriou naquilo que Deus fazia na vida dele. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para trazer aos irmãos nessa noite, que o Senhor me deu hoje durante o almoço, sobre a criação. Que você possa entender, amado irmão, que a criação de Deus é perfeita. A palavra que produz o Senhor é perfeita. Agora o diabo faz cópias. Não seja você um genérico cópia daquilo que Satanás tem tentado fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na grande paz do nosso Deus Todo-Poderoso.